A paz do Senhor, seja muito bem-vindos ao programa Mulheres que Ensinam. Eu sou a irmã Jane e eu sou da Assembleia de Deus do Panamá, do Setor 2, com o pastor local Gisiel Reis e o presidente Altair de Moraes. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, ela que tem uma vida linda na vida cristã, é casada há 20 anos, embora o seu rosto não diga isso para nós, porque é tão jovem, e também trabalha como cobranças na área financeira. Seja muito bem-vinda, Jane. Obrigada, Jane. Para mim é uma imensa alegria estar hoje aqui à noite, né, com vocês e poder compartilhar um pouco da minha história e espero que você, mulher aí que está nos assistindo, se sinta inspirada, porque nós somos mulheres que inspiram outras mulheres. Sim. Jane, como eu anunciei um pouquinho ali sobre você, eu gostaria que você me contasse um pouquinho mais sobre a sua história. Conte para nós. Bom, já faz bastante tempo, né, que eu tinha vontade de vir morar aqui nessa cidade. Quero pontuar isso e deixar bem a minha alegria, expressá-la hoje nessa noite. Morava em São Paulo e vai fazer mais ou menos um ano que eu estou aqui. Já me sinto bem recebida, bem acolhida por essa cidade, pela igreja e me sinto em casa, posso se dizer. Eu citei ali também que você trabalha com o setor de cobranças, né? De finanças. Sim, E você trabalha em home office, né? Explica um pouquinho isso. sobre isso. Eu trabalho em casa, né, com o setor de cobrança e apesar de parecer que as pessoas têm a impressão, trabalho em casa é mais fácil. Não, não é mais fácil. Você tem que conciliar o seu trabalho como se você estivesse indo para uma empresa, porque senão vira bagunça, podemos dizer assim. E às vezes você acha que você trabalha em casa, você pode se sentir mais à vontade, e não é, porque nós somos monitorados durante ali aquela carga horária e talvez até mais do que você estivesse presencial. Porque quando você está presencial, você dá vontade de ir no banheiro, você se retira, você conversa com a pessoa que está do lado, e ali não, nós somos, durante a nossa carga horária, nós somos monitorados, né? Temos uma nota de qualidade com a nossa avaliação, então é muito mais puxado do que trabalhar fora, né? Eu já trabalhei fora de casa, né? Já trabalhei em várias áreas, mas trabalhar em casa para mim tem sido um desafio mesmo. Eu imagino, pelo que eu, né, busquei ali informações, o home office ele já tinha um tempo, mas ele surgiu muito depois após a pandemia, né? Então muitas pessoas e até empresas buscaram muito funcionários e a próprio empresarial em si, como digamos assim a palavra, para trabalhar como home office, né? Então, como você disse, é algo que parece ser fácil, mas demanda um tempo ali, porque você precisa ter um escritório, um lugar teu ali de área de trabalho, né? Sim, exatamente. Precisa ter o seu espaço, saber o momento que você pode ser utilizado a sua pausa, e nessa pausa você às vezes fica preocupado ali com as coisas de casa, porque quando você sai para trabalhar, você não está vendo como está a sua casa. E quando você trabalha em casa, aí você vê ali, então você tenta dar aquele jeitinho de conciliar a casa com o trabalho. Tem sido bastante uma experiência até gostosa, né? Tem os pós e os contras, né? Do pós é, por exemplo, um dia chuvoso, você não tem que sair de casa para pegar ali o seu meio de transporte para sair para trabalhar. Às vezes você pode colocar seu pijama e fazer o seu trabalho. Essa é uma das vantagens, né? Eu imagino. É desafiador, mas também tem seus lados bons, né? Sim. E há quanto tempo você trabalha nessa área? Vai fazer um ano. Um ano. E você já conseguiu absorver muita coisa, né? Para quem quer começar nessa área que é tão nova para alguns e já há um tempo para outros, que dica que você dá? Como que inicia? Olha, pelo que a gente aprendeu no nosso treinamento, uma dica bastante que fez um diferencial. Eu acredito que não muda muito das outras empresas, é a sua postura. Não é porque você está trabalhando em casa
que você vai fazer as coisas de qualquer jeito. Aliás, eu aprendo isso para minha vida. Se é para me ser qualquer coisa na vida, eu tenho que dar o meu melhor. E como você trabalha se comunicando, como a minha parte é de setor de cobrança, você ter uma boa comunicação, você saber ouvir, né? Tem ali um script para ser falado, mas essa parte é o de menos, na minha opinião. Você aprende que depois você já fala tudo no automático. Mas assim, a maior parte é você saber ouvir. Porque hoje em dia as pessoas têm vivido os momentos muito difíceis, como você citou, logo após a pandemia, muita ansiedade. Então, o que eu tenho me destacado no meu trabalho, que inclusive até nas minhas notas, é sempre isso: você é uma boa ouvinte, você tem paciência para ouvir. Eu já não teria, eu já ia desligar, e eu tenho paciência para ouvir. Então, uma dica que eu dou é: tenha paciência, depois que você ouviu, você vai falar ali o seu script, porque às vezes a pessoa tá tão nervosa e uma palavra branda sua acalma aquela pessoa. É uma dica maravilhosa que eu dou, pelo menos da minha parte. Sim, é interessante, vale a pena, né, adquirir esse conhecimento. E eu fiquei sabendo que você também segue um outro caminho que é totalmente diferente da área de cobrança, que é a pedagogia. Me conta um pouquinho sobre isso. A parte da pedagogia surgiu através do... Eu acredito que todos têm um dom. E o meu dom é com as crianças, né? Eu amo estar com crianças. Já tenho 22 anos de Ministério Infantil, que eu trabalho com crianças. E geralmente todas as tias, que nós falamos assim, de crianças, falam: então eu vou ser professora. E a gente tem uma mente assim, pensando que vai ser igual à igreja. Porque na igreja a gente dá o amor para as crianças, a gente mostra aquele abraço, aquele amor. E na escola, a pouca experiência que eu tive foi um pouquinho diferente do que eu pensava que poderia ser, né? Tem mais regras, né? A gente tem que seguir ali tudo certinho. Não que você não possa demonstrar o seu amor, isso vai ser o seu diferencial. E quando eu fiz alguns estágios, né, participei de um projeto também, Tempo de Aprender, quando eu cheguei nas escolas, que eu vi como que funcionava ali de verdade, eu me perguntei para o Senhor, falei: Senhor, será que eu estou aqui no lugar certo? Porque eu sou muito amorosa com as crianças e eu ainda não tinha medo de não ter aquela autoridade que o professor precisa ter. Não autoridade de mandar, de deixar a criança acuada, mas da criança olhar ali para você e ver que você é aquele exemplo que ela quer seguir. Eu tinha muito medo pelo jeito, como a maneira como eu falo, né? De ser mais delicada e mais a gente calma. Isso, a gente tem aquela que professora tem que ter o domínio sobre a sala, vamos dizer assim. Eu tinha muito medo. E quando eu entrei na escola, foi muito difícil. Eu tive uma experiência muito difícil. Eu caí com uma professora que foi muito frustrante, vamos dizer, né? Que temos professoras e temos aquela que vai além do seu trabalho, que não encara aquilo só como um trabalho, que está ali realmente para olhar pelas crianças, né? E essa professora, eu presenciei uma cena de racismo. Isso me deixou muito triste, muito frustrada com uma criança. E aquilo me deixou arrasada, porque eu me sentia impotente, incapaz de fazer alguma coisa, porque eu só estava ali para auxiliar. E aquilo mexeu muito comigo. E eu falei: Senhor, aqui não é o meu lugar. Eu não vou conseguir. Sabe, quando eu olhei a atitude por uma criança de cor ser tratada diferente, uma criança linda, cheia de alegria, e eu fiquei assim, horrorizada. Foi uma experiência frustrante a princípio. E eu cheguei em casa e chorei. Falei: Senhor, eu vou continuar fazendo a minha parte na tua casa mesmo, porque a escola não é para mim. Eu não vou conseguir, eu não vou ter essa postura de
eu me senti impotente, essa foi a palavra. Mas eu orando ao Senhor, o Senhor falou, aí que eu quero que você esteja. Porque eu preciso de gente que faça com amor, que faça a diferença. Não esteja ali somente para ensinar, porque o pouco de experiência que eu tive, o aluno, se ele fica agitado, nervoso, dificulta o aprendizado dele. E eu me lembro de um menino que eu ensinava ele a fazer o nome dele e ele não sabia nem pegar o lápis. Isso no 2º ano. E todos os dias aquela professora falava, se você não trazer o cabeçalho, que é o nome da escola, o nome, endereço, ali ela colocava o alfabeto e de 1 até 10. Eu não vou te dar atividade. E eu insistia com aquele menino, todo dia eu falava, você vai trazer? Aí ele falava, amanhã eu vou. Chegava no outro dia, ele não trazia. E no outro dia eu insistia de novo, você vai trazer? Porque eu preocupava com a reação dela e realmente ela não estava passando a atividade para ele. E eu lembro quando eu tive assim a ponto de desistir, aquele menino trouxe o cabeçalho. E falou, tia, eu trouxe porque você me incentivou, porque você me ajudou, agora eu consegui. E eu pensei, é um lugar que eu quero estar, porque eu quero fazer a diferença. Mudou totalmente a tua visão. Totalmente a minha visão. E quando a gente lê lá em Provérbios, da mulher virtuosa, a gente tem aquela autocobrança. Como que eu vou conseguir chegar próximo dessa mulher tão perfeita, tão maravilhosa, que a Bíblia fala que o valor dela se excede a de rubis, a mulher que levanta cedo, uma mulher dedicada. Mas tem uma parte da mulher virtuosa que me tocou muito e que pode tocar você hoje, mulher, que esteja nos ouvindo, que é a amabilidade. A mulher virtuosa, ela é amável. E eu quero levar isso para minha vida. Aonde eu estiver, eu quero trazer essa qualidade, porque o amor faz a diferença. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. E transforma. E transforma. E eu tenho uma experiência muito em relação ao meu ministério infantil, que é onde Deus me chamou, muito também frustrante. Eu sei que eu já falei essa palavra aqui, mas é a nossa vida, né? São desafios, né? Quando eu aceitei Jesus, ainda criança, né? Ah, sua vida cristã ela já começa desde pequenininha. Desde então já pequena. Desde pequena. E eu lembro que a minha tia da escola dominical era o meu tudo, né? Como eu falei, você é uma inspiração para as crianças ou até para uma mulher. E às vezes você, sem perceber, você acaba inspirando. E para mim ela era o meu tudo. Quando, de repente, um dia eu fui para a escola dominical e eu não sei o que aconteceu com ela naquele dia, mas ela falou uma palavra que me deixou muito triste. Ela falou que eu era uma criança feia. E aquilo entrou na minha mente de um jeito que eu cresci sendo uma criança feia, me sentindo feia. Casei com meu esposo, eu achava ele a coisa mais linda desse mundo. E eu falava, meu Deus, como que eu, uma pessoa tão feia, consegui casar com um homem tão lindo? Porque às vezes uma palavra mal proferida, às vezes você não tem noção do poder que a palavra tem. E eu me lembro que todos os dias, quando eu voltava na escola dominical, cada domingo, para ser mais específica, ela me chamava de feia. E aquilo me desanimou de um jeito. Vim de uma família muito tradicional, de uma outra religião, então só eu da minha casa servia ao Senhor. E até que sufocou e eu não consegui estar na igreja. Não culpo a igreja, não culpo ela. Porque o erro, às vezes, né, está em nós mesmos, né? Só que eu era apenas uma criança e eu me afastei. Foi a pior parte da minha vida. Foi quando eu me afastei dos caminhos do Senhor. Quando eu voltei para o Senhor, já na minha adolescência, o Senhor falou para mim,
que através das minhas mãos eu ia ganhar muitas crianças para Jesus. Hoje eu tenho crianças que já são casadas, que trabalharam comigo, que já me chamam de tia Jane até hoje, já tem seus filhos e eu me sinto assim, inspirada. E até na sua área da pedagogia, como você falou, você consegue trazer algo diferente para elas, porque você teve desde pequena ali algo que mexeu com você, te traumatizou a palavra, né? Então você consegue mostrar algo diferente, para que outras crianças não tenham aquele momento, né, que você passou. Então até nisso Deus já te colocou numa área ali para você trabalhar com eles mais ainda. Esse teu curso ali, teu ensino, né, que você está fazendo na área da pedagogia, é presencial ou também é à distância? Eu faço semipresencial. Ah, semipresencial. Semipresencial. Explica um pouquinho para nós o que é isso. Tá. Um dia por semana a gente vai na faculdade, né? E aprende como se comportar em sala de aula. Mas o estudo mesmo é totalmente em casa mesmo. Então, semipresencial. Então, eu concilio meu tempo bastante puxado. Pela manhã eu já levanto, aí eu já estudo, né? Temos que estudar bastante. Aí à tarde eu começo o meu trabalho, né? E à noite, quando eu saio do trabalho, eu vou fazer meus afazeres de casa. Mas você, mulher, eu vou te dar um conselho. Eu tenho 3 filhos, meus filhos são maravilhosos, tem um que é pequenininho, mas eu aprendi que desde pequeno a gente consegue ajudar. Porque conciliar tudo isso, né? Ainda mais o teu que é um trabalho que você já também faz na casa. Como a gente estava falando desde o comecinho ali do programa, né? O conciliar. Sim. Como que você concilia tanta coisa em plenos 24 horas? Ajuda. Aí o marido também ajuda, o esposo. A minha filha sempre me ajudou. Desde os 9 anos de idade, já ensinei tudo para ela. O meu filho também sempre me ajudou. Então é isso, um vai ajudando o outro dentro de casa e daí não pesa para ninguém. E ali a gente voltando agora para as crianças na igreja, né? Você ministra há muitos anos. Como que você faz em meio a todo esse tempo que você tem teus estudos, o teu trabalho, tua casa, você tirar um tempinho para se preparar para as ministrações para as crianças? Ministrar para criança, às vezes todo mundo pensa e olha assim, nossa, é tão fácil falar para criança. Não é. Você falar para criança exige uma preparação maior. Porque a criança, ela aprende muito com o que ela vê, né? O adulto ali ouvindo a palavra de Deus, né? Ele vai já conseguindo visualizar ali. A criança não, a gente trabalha muito com visual, né? Claro que é o ouvir a palavra de Deus que vai fazer a diferença, mas para a criança tudo é lúdico, visual. Então, quando eu recebo um convite para ministrar, tem que ser com antecedência. Não dá para deixar para a última hora. Porque tem muita coisa. Sim, não envolve só... temos o nosso tempo de dedicar ao Senhor, de orar, de perguntar ao Senhor qual aquela ministração. A partir daquela ministração, você vai desenvolver o seu visual. Para que você possa ali envolver aquela criança naquela história de uma maneira que ela fique ali, que você consiga prender a atenção dela. Então, quando eu recebo um convite, eu me preparo bem antes. Claro que tudo tem uma exceção, né? Às vezes possa ser que o Senhor mude o rumo dessa história. Mas muito difícil. Geralmente o Senhor me dá aquela mensagem e eu preparo ali aquele visual. Então eu preciso de tempo para estar preparando aquele visual. Aí é onde entra assim uma parte bem puxada de ser tia de ministério infantil, que às vezes a casa da gente vira aquela bagunça, mas é uma bagunça. EVA, TNT, glitter. É onde entra essa parte, né? Mas é muito gratificante, é muito gostoso você preparar ali aquele visual e você ver os olhinhos daquelas crianças brilhando. Não tem preço, né? E a gente saber que a gente tá de algum meio.
ensinando as crianças a seguir o caminho certo. Porque muitas das vezes crianças não conhecem, não sabem o caminho, a palavra de Deus. Sim. E a gente poder mostrar para eles que ali eles estão sentadinhos, tendo um privilégio de conhecer o Senhor, e a gente poder, né, ter essa privilégio, como eu falei, né, de poder estar ali ensinando, é gratificante, né? Muito. Supera qualquer canseira, supera qualquer dificuldade, porque não é fácil. Cada ministração gera um tempo, né? E isso às vezes vem acarretado de várias dificuldades, né? Quando a gente se prepara, não é só flores no meio do caminho, né? Não. Eu costumo falar que o coração da criança é de quem chegar primeiro. Então seja você esse diferencial. Você é um instrumento, né? Nós somos um instrumento na mão de Deus. Então chegue primeiro. Porque quando a gente fala de tempo, como eu costumo falar para a criança, tem o vilão do tempo. Quem é esse vilão do tempo? Aquele que quer roubar o seu tempo. Qual seria ele? Celular, joguinho, né? A maneira mais infantil de se falar. E aquilo vai sufocando a criança de uma maneira que as crianças hoje em dia só vivem em telas. E a gente precisa ensinar para a criança ter ali aquele tempo com Deus, dedicar o tempo dela com Deus. E você, mãe, também, porque às vezes mãe acha, se eu só levar meu filho para a igreja, já estou ensinando o caminho. Não é bem assim, né? A Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que se deve andar. Muitas acham que é o caminho e só leva para a igreja e entrega lá na mão da tia. E tá tudo certo. E tá tudo certo, mas não está. É uma palavra que faz toda a diferença, é no caminho. Então é você junto com seu filho no caminho. Você ali ensinando a palavra de Deus. À noite eu ainda conto história pro meu filho. Dormir, ele fala, mamãe, qualquer historinha não dorme sem a história. Sim. Então eu sei que no decorrer do nosso tempo nós estamos acarretadas já do cansado dia, de estudar, trabalhar, mas à noite tire esse tempo para o seu filho, tire esse tempo, né? Perdão da palavra. Esse tempo dedique a ele, porque vai fazer toda a diferença, toda a diferença. Eu creio. E qual a mensagem que você quer deixar aqui para as mulheres que estão nos assistindo e para mim também? Fique à vontade e deixe seu coração falar por você. A mensagem que eu gostaria de deixar é essa no qual comecei a contar aqui. Que uma mulher, quando ela entende o seu chamado, quando ela entende a força que ela tem, ela faz toda a diferença. Como eu falei, eu cresci achando que eu era feia. E ninguém deste mundo me convencia ao contrário, porque aquelas palavras entraram e aquilo me travou em muitas áreas da minha vida. Então eu não sei o que tem te travado nesta noite. Qual foi a palavra? Talvez você não vai ser um ninguém, você não vai ser nada, você não vai vencer na vida. Busque a Deus, vê qual foi essa palavra que está te travando você de prosseguir para que você seja uma mulher bem-sucedida, uma esposa dedicada, uma dona de casa dedicada, qual seja a sua área. E eu me lembro que uma certa vez, quando eu estava numa igreja, comprando ali tecido para fazer uniforme para as crianças, que eu também sou costureira. Já trabalhei também em fábricas de costura. E eu estava ali buscando fazer os uniformes dos meus pequenos. E eu lembro que eu estava com a minha cunhada do meu lado e veio uma irmã na direção da minha cunhada e falou tantas coisas lindas que Deus estava colocando algo novo nas mãos dela e eu estava passando uma luta tão grande e falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo. E muitas vezes a gente acha que Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir. Mas aquele dia eu aprendi que Deus fala aquilo que você precisa ouvir. E de repente veio uma senhora na minha direção,
a senhorinha do coque, né? Como a gente costuma falar. E ela vinha marchando e eu falei, agora Deus vai falar comigo aquilo que eu preciso. E realmente foi aquilo que eu precisava. Ela chegou até mim e ela falou, jovem, porque acho que ela olhou para esse, Deus te manda falar uma coisa, que você é linda. Linda. E aquela senhora gritava que eu era linda. E eu não estava entendendo por que ela gritava. Na hora eu pensei, mas eu passando por essa prova tão difícil, o Senhor vem falar para mim que eu sou linda. Então o Senhor, Ele te conhece. E Ele sabe o que você precisa ouvir. Era isso que eu precisava ouvir. Pode parecer uma coisa. Mas um testemunho de ser linda ou bonita, mas aquilo me travou. E quando ela falou aquelas palavras, eu entendi que lá no passado não foi a minha tia que falou que eu era feia. Não foi ela que falou. Porque a gente que somos cristãos, nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, lá no passado, quem queria me parar, quem queria me tirar dos caminhos do Senhor não era ela. Ela apenas foi usada. Ela apenas foi usada. E eu lembro que quando eu voltei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu quero ser a melhor tia que já existiu. Porque eu não tive essa tia. Mas eu quero ser a melhor tia. Eu vou me dedicar o quanto eu puder. O meu tempo para fazer isso. E eu não me arrependo de nada do que eu fiz. Então, você, mulher que está me ouvindo hoje, né, aqui nesse programa, se tem alguma palavra que foi dita, que foi proferida, eu quero que você hoje repreenda pelo nome do Senhor Jesus. E você vai ver a força que você tem. Porque quem te chamou sabe quem você é de verdade. Nunca deixe ninguém te menosprezar. Eu costumo falar, a gente que lida com crianças complexadas pelo seu cabelo, pela sua cor de pele, mas eu quero te dizer que Deus planejou com você, sonhou com você e planejou cada detalhe seu. E Você é perfeito aos olhos do inspiração. Pai, né? Exatamente. A gente é perfeito aos olhos do Pai. É isso que a gente tem que crer, acreditar nisso. Embora que o mundo fale ou as pessoas digam, o importante é saber que Ele criou nós dessa forma. Então somos perfeitos aos olhos dele, né? Sim. Eu quero agradecer grandemente a tua presença aqui no nosso programa. Trouxe algo de sabedoria, porque não é fácil sair de tão longe, vir aqui, algo novo, né? E você vem trabalhando todos os dias, né? Vem se esforçando, vem batalhando, vem conquistando. E eu creio que isso é o começo para a tua vitória. Muito obrigada pela tua participação, por ter dado um pouquinho do seu tempo aqui pra gente. Imagina. Eu que agradeço. E você que está aqui nos assistindo, deixa seu like, compartilha para que mais mulheres, mais pessoas sejam alcançadas também e para que esse programa cresça cada vez mais. Se inscreve, tá? Aguardo você na próxima quinta-feira às 20 horas. Amém?